Boa tarde, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, hoje não gravando no trânsito, não gravando na varanda, mas gravando no quarto, né, que tem umas crianças fazendo barulho lá embaixo no play, né. Ontem saiu com um grito parecendo que tinha um lutador de Kung Fu no início do vídeo, né. Agora tentar evitar esse tipo de som, né, na gravação do vídeo. Hoje, dia 1º de março de 2026, domingo, né, dia do segundo jogo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. A gente ganhou o primeiro jogo de 1-0. Né, nesse jogo, né, qualquer vitória do Vasco por um gol leva a partida para os pênaltis. Né, qualquer vitória por 2 gols ou mais, né, o Vasco se classifica. Qualquer outro resultado diferente desse, quem classifica é o Fluminense. Né, e lógico que a gente não espera perder para o Vasco nesse jogo. Né. O time dos caras está em crise, a gente vem praticando um bom futebol, bem melhor do que o time do Vasco. O nosso time é melhor do que o time do Vasco. O nosso time já era melhor que o time do Vasco no ano passado, mas infelizmente fez, né, 2 jogos aquém da nossa capacidade e a gente acabou sendo eliminado pelo Vasco. Né? E aí, assim, qual formação eu acho que deve ir para campo hoje? Lembrando, o Beldia não vai poder estar à beira do campo, né, porque foi expulso no jogo anterior contra o Vasco, assim como o Bernal, né, que também foi expulso. O Bernal também se lesionou no jogo contra o Palmeiras, fez uma lesão de ligamento cruzado posterior. Né, no jogo ele foi chutar uma bola, né, e aí o jogador do Palmeiras bloqueia o chute, né, acertando a perna dele, o que acaba causando essa lesão. Né, não parece ter sido culpa do gramado sintético. Né, então a minha escalação para hoje seria o Fábio, o gol, isso ninguém vai discutir. Na lateral direita, né, se o jogo do Palmeiras não tivesse sido tão corrido, eu iria de Guga, tá? Eu acho que o Guga vem entregando mais nos jogos, principalmente na questão defensiva, do que o Samuel Xavier. Mas o Guga pode estar cansado e aí ele vai ter que marcar o Andrés Gomes, que é um jogador do Vasco que corre muito, né, e talvez seja o melhor jogador que o Vasco tem hoje em dia. Então eu acho que por causa disso eu iria de Samuel Xavier. Na zaga, James e Freitas, eu acho que depois da atuação do Ignácio, né, o que sobra para a torcida é pedir o Igor Rabelo de titular, né, ou Davi Schwindt. Ninguém vai mais querer brigar para a zaga ser James e Ignácio. Né? Então, para mim, é Ignácio e Freitas na zaga. Né? Como eu já disse no vídeo do jogo contra o Palmeiras, o Freitas, para mim, é o melhor zagueiro em campo. É o que tem os melhores números no jogo contra o Palmeiras, entre ele, Murilo, Andrés Gomes e o próprio Ignácio. Tá? O Andrés Gomes só ganha do Freitas em duelos aéreos. Tá? Pensando em questões defensivas e saída de bola, nem se fala. Tá, depois no final do vídeo eu vou falar sobre questão de contratação e aí faço um comentário que eu me surpreendi. Na lateral direito o René, tá? Depois do jogo que o Arana fez, não tem nem o que discutir quem vai ser titular hoje, se é o René ou o Arana. No meio de campo, por um lugar do Ignácio, do Bernal, pensando que a gente ainda tem um resultado de 1-0 de vantagem, e porque o Hércules está voltando de lesão, e apesar de uma foto que saiu ontem, o cara está muito forte, né, ele no jogo contra o Palmeiras mostrou um pouco de falta de ritmo, né, talvez pelo crescimento da massa muscular, talvez possa estar um pouco travado ainda também, né, então eu iria de Otávio sem dúvida nenhuma, Martinelli, né, e com a questão, né, do Acosta ter sentido, né, no final do primeiro tempo, quando vai chutar a bola ali a posterior da coxa, né, eu não colocaria o Acosta de início no jogo, né, e colocaria o Ganso. Né, a torcida do Fluminense, né, e parte da mídia tricolor mais uma vez está querendo botar o Ganso para merda. Né, lembrando, a temporada ruim do Ganso ano passado, que nem é uma temporada ruim, é uma temporada que ele não teve tempo para se preparar, ele não teve tempo para ganhar ritmo de jogo, porque ele teve um problema cardíaco, né, devido a uma infecção viral, ele teve uma miocardite, né, algo que botou a vida do Ganso em risco. Né, logo assim que ele volta, ele ainda tem um problemazinho ali, que é diagnosticado ainda no coração, ele precisou parar mais um pouco, para depois voltar de fato a treinar e tudo mais. E aí no meio da temporada o cara não vai ganhar ritmo, não vai treinar direito, não vai ganhar condicionamento físico. Esse ano não, esse ano o Ganso começa a pré-temporada, né, ele chega a ter uma lesão no início da pré-temporada, mas algo que nem afasta ele muito tempo dos treinamentos. Né, e assim, o Ganso participa de boas jogadas criadas, inclusive a do gol, né? Começa com o Acosta roubando uma bola no meio de campo, ele troca passe com o Ganso dá uma finalização, né, que bate no Marlon Freitas e aí sobra para o Acosta dentro da área, o Acosta limpa todo mundo ali e faz o gol. Né, engraçado, né? O Acosta num espaço mais curto ele consegue se livrar de vários marcadores, né, do Palmeiras e faz o gol. Eu imagino que a torcida do Palmeiras deve estar crucificando muito a defesa deles lá, né? Porque o cara ter entrado na área correndo e limpado 2 jogadores nossos virou o fim do mundo.
para a torcida do Fluminense. Mas enfim, vamos seguir aqui falando do jogo de hoje. Então eu acho que o Ganso ajuda na criação de outras jogadas quando ele vem mais pro meio no jogo passado. Para mim não tem nada que botar Savarino de titular, é o Ganso. Tá? Na ponta direita, né, o Canóbio, né, na ponta esquerda o Serna. Né? Outra questão também, né, que começaram, né, dessa vez o Savarino quer ir no meio porque o Acosta não vai jogar. Mas já estão falando de talvez o Savarino tomar o lugar do Serna. O Serna é o jogador que a gente tem com maior participações em gols desde o ano passado. Aí você vai tirar o cara do time? Outro jogador também que tanto a torcida como a mídia tricolor gosta de botar pra merda, como se fosse um incompetente, um jogador muito ruim, né? Um jogador que não acrescenta nada ao time do Fluminense, um jogador que desde que chegou em 2024 só acrescentou ao time do Fluminense. Enfim, mas alguns acham que ele tem que ser banco do Savarino. Nesse momento não, tá? E no ataque o JK, né? Que é o 9 que a gente tem, que é o 9 que faz um bom início de ano, principalmente em outras questões, além de gol e participações em gol. Vem mostrando mais mobilidade, vem mostrando um poder de marcação maior na frente, vem mostrando um poder maior de fazer a transição da defesa para o ataque. O jogo que ele assusta a gente, né, que parecia que ele estava correndo com um caminhão, isso já ficou para trás, ele está se deslocando bem no jogo, ele consegue ganhar algumas corridas, enfim. Não é um jogador veloz, não é um atacante velocista, mas é um atacante de força, que consegue se impor às vezes fisicamente, principalmente fazendo o pivô, defendendo a bola quando recebe ela dentro da área, enfim, ou para fazer o pivô. Então o JK é titular, que bom que ele descansou. Eu acho que alguns erros do JK nos últimos jogos, principalmente no jogo contra o Vasco, né, e no jogo anterior, eu acho que tem a ver com o possível cansaço dele, né, principalmente, né, quando no final dos tempos, né, ele começa a errar mais, eu conheço a situação do Serna, né, e eu acho que tinha a ver com cansaço. Eu acho que hoje a gente não sai do Maracanã sem um gol de JK. Tá, então vamos lá, minha escalação seria Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Freitas, René, Bernal não, Otávio, esquece o Bernal, Otávio, Martinelli, Acosta também não, o Ganso, Canóbio, Serna e JK, beleza? E aí falar da questão das contratações, né? Eu acho que o último jogo deixou claro, né, que a gente precisa de um 9. A gente não sabe o que o Cano vai poder fazer esse ano, né? Então a gente precisa de um jogador que dispute posição com o JK, ou que venha com peixe de reserva até o meio do ano, mas enfim, seria bom alguém que disputa posição com o JK, né? E aí fica esse bafafá de que ninguém que o Fluminense está vendo agora presta. A última notícia que saiu é que talvez o Fluminense teria voltado a negociar com o Coelho. Esse não tem que vir de jeito nenhum, tá? Porque ele não acrescenta nada na mudança do estilo de jogo e não tem números bons. Agora o Ávalos tem números bons, entendeu? Tem bons números em participações de gol nas últimas 5 temporadas, né? Pode não ter nos gols, mas em participação de gols ele tem. E seria um centroavante que a gente não tem desde que o Fred se aposentou, tá? 3 milhões num jogador de 35 anos no mercado atual não é muito. Lembrando, a gente ia pagar 15 num de 31, que entrega mais do que o dobro de gols do que ele, ok. Mas era um jogador de 31, entendeu? 3 milhões no cara não tá caro. Agora 10 milhões no Castilho, é aquilo, o Castilho ele não parece ser metade do que o Buanga é, pra gente pagar 2/3, sabe? Do que valeria o Buanga pra gente, entendeu? Mas eu acho que o Castilho já viria também com um salário mais baixo que o Buanga, então fazendo essa composição talvez fosse dar certo. É um atacante também que nos entrega o que a gente não tem há muito tempo, né? Talvez valesse arriscar pela idade, 27 anos, mas eu acho 10 milhões muito, tentar uma composição aí de 6 milhões por 60%, enfim. Mas o Coelho eu acho que não deveria vir. Mas a gente precisa desse jogador. E uma questão do Castilho, que eu ia esquecendo aqui, é um jogador decisivo. E isso falta pro Fluminense. O cara fez 2 gols na final da Recopa, né, contra o Flamengo. Demonstrou um poder de decisão. Então eu acho que esse é o tipo de jogador que falta pra gente também, né? Inclusive lá no jogo contra o Palmeiras, talvez se a gente tivesse um jogador mais decisivo, a gente conseguisse sair com um gol ali, né? Porque o nosso jogador decisivo, a Costa, precisou sair no intervalo. No segundo tempo faltou esse jogador com capacidade de decisão, apesar de bons chutes, de bola na trave, mas enfim. Eu acho que o Castilho poderia vir para essa questão de poder de decisão, mas eu acho 10 milhões muito. Mas eu acho que o Fluminense vai precisar se coçar até terça-feira para trazer algum jogador para o 9. O desespero da zaga, eu já falei aqui várias vezes, eu sou contra esse desespero. Até agora, né, até falarem do Dantas e até olhar os números do Dantas ontem, eu achava que nenhum jogador via para tomar a vaga do Freitas, que é o que todo mundo quer. Eu acho até que
O Gêmeos corre risco de não tomar a vaga do Freitas se vier mais um zagueiro. Mas isso é uma discussão para vir quando vier outro zagueiro. Agora o Dantas me surpreendeu muito. O Dantas ele tem excelentes números, tanto defendendo quanto saindo com a bola. Ele tem um número bom do passe longo, que nem o Freitas. Ele tem um índice bom de acerto no passe, né? Aí eu não sei se quando ele tenta o passe rasteiro, se ele tenta só passe curto. Mas o índice de acerto dele, tanto no campo de defesa quanto no campo adversário, é bom. São números similares ao do Freitas, que o Freitas tem excelentes números nesse quesito. E ele ganha nas questões defensivas do Freitas, inclusive, no maior defeito do Freitas para mim, que é no duelo aéreo. E aí eu nunca acompanhei o Dantas jogando Série B, muito menos o Campeonato Paulista. Reza a lenda que ele dá menos pichotada, menos desespero a quem assiste ele jogando. Mas é um jogador que nunca jogou num time de Série A e tem apenas 21 anos. Ele é novo, nunca disputou uma Série A e está vindo com um time grande disputar uma Série A e sendo muito novo. Eu espero que venha e dê certo, sabe? Principalmente num período inicial ali que ele e o Gêmeos se encaixem, para o Freitas poder refrescar um pouco a cabeça e voltar sem essa perseguição que a torcida tem com o jogador. Tá? Então o Dantas é uma contratação que me agrada muito. Eu espero que o Fluminense faça esse sacrifício aí de pagar quase à vista o valor entre 2 e 3 milhões de dólares que o Novo Horizontino quer por esse zagueiro. Acho que vale isso tudo. A gente pagou 4 no Gêmeos, que vem de uma Série A boa. Aí o cara só jogou uma Série B boa, vale só 1 milhão a menos que o Gêmeos? Acho que não. Até porque os dois são jovens. Mas ele é 4 anos mais novo que o Gêmeos. Não faz muita diferença. Aí você está trazendo um jogador inexperiente também. Mas é isso. Fazer um esforço aí para tentar trazer o Castilho, que talvez houvesse menos desagrado da torcida. Mas é o que eu falo, o Ávalos não é o bonde que a torcida do Fluminense e alguns influenciadores tentam pintar. E trazer o Dantas para dar uma sossegada também nas críticas à defesa do Fluminense. Beleza? É isso. Hoje é dia de Maracanã. A nossa torcida aparentemente está comprando o maior número de ingressos, então tem que estar lá. A gente vai estar em maioria, então não precisa se preocupar muito com a questão de violência no entorno do estádio. Hoje é dia do Fluminense, hoje é dia de Maracanã, hoje é dia de vitória em clássico, classificação para a final contra os remadores da Gávea. Hoje é o dia de fazer o urso. Saudações tricolores.